Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Lu e hoje eu vou ajudar vocês a resolver o exercício número 1 da nossa primeira lista. Então, esse exercício ele é sobre operações e como utilizar as regras decinais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter exercícios de multiplicação e de divisão e a gente vai aplicar as regrinhas decinais que a gente aprendeu nas aulas. Nesse caso, as regras decinais valem somente para multiplicação e divisão. E o que elas dizem? Quando eu tenho dois sinais iguais, como são esses dois casos aqui, dois positivos ou dois negativos, eu vou ter como resultado um sinal positivo. Agora, se eu tiver um sinal positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo, ou seja, sinais diferentes, vai me resultar em algo negativo, certo? Então, nesse caso, a gente tem a letra A. Bom, o que diz na letra A? Eu tenho 4 vezes 2. 4 vezes 2. Bom, quando eu não tenho sinal, automaticamente é positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa que o mais 4 vezes o mais 2. Bom, como os dois são positivos, eu vou voltar para minha tabela e vou ver. 2 positivos vai resultar em algo positivo. Porém, eu poderia pensar sinais iguais, ou seja, positivo e positivo, dá positivo. Agora, o que eu faço? Eu simplesmente resolvo a minha operação, que no caso é 4 vezes 2. 4 vezes 2 a gente sabe que é 8. Certo? Agora, para a letra B, o que eu vou fazer? Eu tenho um 4 vezes um menos 9. Então, o 4, como ele não tem sinal, ele é positivo. Então, é a mesma coisa que mais 4 vezes o menos 9. Agora, como é que vai ser o meu resultado? Eu vou, primeiramente, analisar os sinais dos meus valores. Então, aqui eu tenho um sinal positivo e aqui um sinal negativo. Portanto, são sinais diferentes. Se os meus sinais são diferentes, o meu resultado vai ter que ser negativo. E agora? Agora basta eu resolver a minha operação. Então, 4 vezes 9 resulta em 36. No caso, eu vou ter menos 36 como resultado. Na letra C, eu tenho um menos 6 vezes um menos 3. Bom, agora vamos resolver um pouquinho mais direto, né? A gente já sabe. Primeiro, vamos analisar o sinal. Menos com menos são sinais iguais. Então, sinais iguais vai ficar positivo. Agora, simplesmente faço a operação. 6 vezes 3, 18. Mais 18 é a minha resposta. Na letra D. A letra D, eu tenho 18 dividido por menos 9. Bom, aqui é uma divisão. É diferente das 3 primeiras que a gente fez. Porém, a gente vai resolver da mesma forma, analisando o sinal e depois resolvendo a operação. Então, se o meu 18 não tem sinal, significa que é positivo. Então, eu vou ter mais 18, dividido pelo menos 9. O que eu vou analisar? O sinal do meu 18 é positivo e o sinal do meu 9 é negativo. Então, eles têm sinais diferentes. Nesse caso, sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Agora, 18 dividido por 9, quanto é que dá? 2. Então, o meu resultado vai ser menos 2 no final. Percebam que é bem simples. Basicamente, a gente resolve a operação entre os números e analisa como é que vai ficar o sinal depois. Aqui a gente tem um 16 dividido por 4. Se não tem sinal, quer dizer que é mais 16. A mesma coisa acontece para o 4. Se não tem nada antes, é mais 4. Agora, mais com mais é positivo com positivo. Sinais iguais, fica positivo. 16 dividido por 4, a gente vai ter 4. E agora, na letra F? Bom, a letra F a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente tem os parênteses, que são essas aqui. E a gente tem o colchete, que é esse quadradinho aqui. Então, o que a gente sabe? Que quando a gente vai resolver expressões, e a gente vai revisar isso ainda lá pra frente, a gente sempre vai resolver aquilo que está dentro do parênteses primeiro, depois a gente vai resolver o que está dentro do colchete e por último o que está dentro da chave. Então, a ordem de resolução é o parênteses, depois o colchete, depois a chave, certo? Nesse caso, a gente tem 3 parênteses e um colchete.
Só que dentro dos parênteses a gente não tem nada para resolver. Dentro desse parênteses a gente só tem o menos 18. Desse a gente só tem o menos 6 e nesse a gente só tem o menos 3. Bom, se todos os valores dos parênteses já estão resolvidos, a gente vai passar para o próximo passo, que no caso é a resolução do colchete. Então a gente vai olhar para esse colchete aqui. O que tem dentro dele? Bom, dentro dele tem um menos 18 dividido por um menos 6. Aí a gente vai resolver esse primeiro e daí o resultado obtido aqui a gente vai resolver com esse menos 3 a partir dessa operação de divisão que nós temos aqui. Então, vamos primeiro começar pelo colchete. A gente tem um menos 18 dividido por um menos 6. A gente vai analisar o sinal. Então, aqui é menos e aqui é menos. Menos com menos são sinais iguais, então vai ficar positivo. Eu vou copiar o colchete e o resultado do menos 18 dividido por menos 6 vai ficar positivo, porque os dois sinais são negativos. Agora eu vou realizar a operação. 18 dividido por 6. Bom, 18 dividido por 6 é 3, então eu fiquei com 3 aqui, dentro do colchete. Certo? Eu eliminei esses dois parênteses, onde tinha o menos 18 e o menos 6, e mantive o colchete, certo? Agora, eu vou copiar o dividido pelo menos 3. E aí, eu vou analisar. Bom, aqui é um mais 3 dentro do colchete, não tem mais nada para resolver. E aqui dentro também não tem nada para resolver dentro do parênteses, então eu vou resolver direto essa operação. O que eu vou analisar? Os sinais. Esse aqui está positivo e esse está negativo. Se um está positivo e o outro está negativo, são sinais diferentes, eu vou ficar com o resultado negativo. Agora, 3 dividido por 3 é 1, então o meu resultado vai ser menos 1. Agora, na letra G. Bom, na letra G ela é um pouquinho diferente porque apareceu um X, uma incógnita, que a gente chama. O que acontece quando tem um X? Ele vai me acompanhar, ele é um número qualquer. Então, se o meu x, por exemplo, fosse 3, aqui eu teria 5x, no caso 5 vezes 3, que seria 15. Só que o que acontece? Quando eu tenho a variável x, a incógnita x, eu não sei qual é o valor que ele está assumindo. Então, ele vai me acompanhar durante todos os passos da resolução do problema. Então, se eu tenho menos 2 vezes 5x, o que eu vou fazer? O mesmo esquema. Aqui eu tenho menos 2, né? Então, menos 2 vezes... O 5x não tem sinal, significa que é positivo, então é mais 5x. Eu vou colocar dentro do parênteses aqui, ó, justamente para não ficar uma multiplicação e uma soma, né, junta, para não confundir. Mas no caso, essa soma aqui só representa o sinal do 5x, não seria uma soma de fato, certo, pessoal? E agora o que a gente vai fazer? Mesma coisa, analisa o sinal. Aqui eu tenho um menos 2, e aqui eu tenho um mais 5x. Então, é um menos com mais, são sinais diferentes, vai ficar negativo. Agora, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 5x. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 vezes o 5 vezes o x. No caso, o 5x, quando ele está juntinho, ele é uma multiplicação. A única coisa vai ser que eu vou ter 2 vezes 5 vezes x. Então, junto a essa multiplicação do 5x, eu vou ter o 2 multiplicado, por causa dessa operaçãozinha aqui. Só que daí eu vou juntar aquilo que dá para juntar. E o que dá para juntar, Luiz? Bom, o meu 2 é um número, o meu 5 também é um número. Então, eu posso realizar essa multiplicação aqui, porque eu sei o resultado. Então, eu vou ter como resultado menos, que era o sinal que eu tinha. O 2 vezes 5 vai dar 10 e continua multiplicando por aquele x. Então, é simples assim. O que a gente faz? A gente faz o mesmo esquema de analisar o sinal, a gente multiplica número por número, e se estava multiplicando o x segue acompanhando lá no resultado final. A gente não sabe qual é o valor de x, então ele segue até o final da nossa resolução. Agora, na letra H, é a mesma coisa. A gente tem um y aqui. Um y também é uma incógnita, a gente também não sabe o valor, mas a gente vai resolver da mesma forma. Então, o que a gente faz? O 15y não tem sinal na frente, então significa que é positivo, é mais 15y. Dividido por... O meu 3 também não tem sinal, então quer dizer que é positivo, dividido por mais 3.
Vamos analisar os sinais agora. Mais com mais, ou seja, positivo com positivo, são sinais iguais, o resultado fica positivo. Agora eu vou fazer 15 dividido por 3, ou seja, eu vou pegar a parte numérica e dividir pela parte numérica. E no final eu vou acrescentar o meu y, porque ele estava ali, eu não posso esquecer dele. Então eu vou fazer o seguinte, 15 dividido por 3 dá 5. 5 o quê? 5y. Certo, pessoal? Agora a nossa última é a letra I. Ela é mais dificilzinha, mas não se assustem. Ela tem um x e um y. Vocês lembram que tanto na letra G quanto na letra H, como eu não sabia o valor de x e o valor de y, eles me acompanharam até o final da conta. E vai ser o que vai acontecer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e analisar os sinais, a primeira coisa. Então, eu tenho menos e menos, menos 4 e menos 10. Nesse caso, eu tenho dois sinais iguais, os dois são negativos. Se eu tenho dois sinais iguais, o meu resultado vai ficar positivo. Agora, o que eu vou fazer? Pega a parte numérica e multiplica pela parte numérica. Multiplica porque eu tenho sinal de multiplicação aqui no meio. Então, 4 vezes 10 é 40. Fechou a minha parte numérica. Pois é, só que eu tenho aqui um x acompanhando o 4, ou seja, multiplicando. Então, eu vou manter esse x na minha resposta. E aqui eu tenho um y. Então, ele também vai participar da resposta. E eu vou ficar com mais 40xy. Porque o que isso aqui seria? Seria nada mais, nada menos do que menos 4 vezes x vezes menos 10 vezes y. E o que a gente fez? A gente só trocou, a gente só mudou a ordem. Então, a gente fez o menos 4 vezes o menos 10 vezes x vezes y. O menos 4 a gente consegue juntar com o menos 10, que vai ficar mais 40. E o vezes x vezes y a gente mantém. Então, é isso aqui que ficou o nosso resultado. Certo, pessoal? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Qualquer dúvida, nos chamem lá no WhatsApp ou no Moodle. E é isso aí. Estamos aí. Tchau, tchau!